Bom dia, irmãos e irmãs. Estava ouvindo sobre Manaus e gostaria de compartilhar um pouquinho mais para a sua oração ser bem consciente acerca daquele estado. Eu falei Manaus, mas pensando no estado, porque Manaus é uma cidade bem grande, bem servida, a 7ª maior cidade do país, porém, o grande problema que está ocorrendo, além de tantas coisas que nós já sabemos, que envolvem política, etc., é que milhares de pessoas dos interiores vão para a capital para buscar ajuda, para buscar tratamento, né? Porque os interiores não têm estrutura. Então, esse é o grande problema que acaba acontecendo em Manaus. Porque se eles atendessem somente o povo da cidade, talvez não estariam nessa situação. Mas há muitas coisas acontecendo e, nesse sentido, devemos, como os irmãos fizeram, nós fizemos nesta manhã, conscientemente interceder por aquele estado e pelos estados vizinhos, que tem menos estrutura ainda, porque a cidade de Manaus é de maior estrutura do norte. Então, não só os interiores, como às vezes as outras capitais vão para Manaus. Então, imagine como é que fica aquela cidade empilhada de gente e na sua estrutura sem conseguir suportar e dar o devido atendimento às pessoas. A igreja que nós estivemos pastoreando, uma bênção, a igreja, ela é repleta de médicos e enfermeiros, e nós temos acompanhado a situação deles e orando por eles. Temos um filho que ficou em Manaus, o nosso mais velho, casado, a esposa grávida agora, e evidentemente se cuidando, né? E a gente orando para que Deus cuide. A gente sabe como é que é. Nós temos que adorar ao Senhor fazendo a nossa parte, entendendo que o Senhor soberanamente controla todas as coisas. É um pouco daquilo que vamos compartilhar nesta manhã. Mas continue intercedendo por aqueles irmãos. Como o pastor Edgar mencionou, fomos para Manaus há 7 anos atrás, já 8 anos atrás, com a intenção de pastorear, de assumir o ministério daquela igreja, a primeira igreja batista regular no Brasil, e na verdade, a nossa intenção era morrer lá. Literalmente, não no sentido de morrer antes, né, do que alguns pensam, não. Mas a ideia de servir ao Senhor lá até o fim de nossos dias. Mas aprove ao Senhor mudar o foco, como foi observado pelo pastor do nosso ministério, e nós carecemos da oração da igreja, da oração dos irmãos, né, para isso. E eu quero, claro que prioritariamente me concentrar na reflexão nesta manhã, e para isso, objetivamente, eu quero só chamar a sua atenção para alguns detalhes acerca do seminário. Ok, ficou tudo desconfigurado, mas tudo bem, tá bom. Meus irmãos, um seminário existe em função da igreja, nós temos repetido isto. O seminário é como um braço da igreja, e o objetivo de um seminário, de um centro de formação ministerial, é cooperar para que a igreja seja qualificada e sirva ao Senhor, assumindo a sua missão, a sua vocação. Então, nesse sentido, um seminário, ele existe em função da igreja. Ele não existe com a função voltado para si mesmo, mas para a igreja, não é?
E nesse sentido, nós temos ali no Seminário Batista Logos vários cursos. Eu não quero chamar a sua atenção, não quero falar detalhadamente sobre eles. Eu quero chamar a sua atenção aqui, objetivamente, para que você conheça mais um pouco ou esteja acompanhando o Seminário Batista Logos, que está passando por uma repaginada. Então, acompanhe, é esse o meu convite. Entre no site, esteja atento às mídias, porque nós estamos nos movendo, estamos com vários projetos, vários cursos novos, né? Cursos de pós-graduação, e uma novidade de todos os nossos cursos, por exemplo, todos eles, sem exceção, podem ser cursados em formato online. Todos eles. Inclusive o tradicional curso de teologia, de formação ministerial. Então, todos eles, 100%, podem ser cursados de maneira online. Nós temos novos cursos, inclusive de pós-graduação, com reconhecimento do MEC. 2 cursos novos estão iniciando esse ano. O curso de pós-graduação em liderança ministerial, voltado para a liderança na igreja, e um curso de pós-graduação em educação musical na igreja, voltado para a área de música na igreja. São cursos completamente novos. Novos, inclusive, num movimento, no meio de nossas igrejas. Além desse, temos outros cursos. Temos um curso que iniciou-se nesta semana e é feito por módulos, também online, um curso de mestrado em aconselhamento bíblico. Então, seria interessante você acompanhar, estar por dentro do que está acontecendo com o seminário, primeiramente para orar. Orar por nós. Orar porque o nosso objetivo é cooperar com a igreja, e nesse sentido cooperar com você. Contribuir para a sua formação, contribuir para a sua edificação, né? Então, e temos outros projetos, como, por exemplo, a implantação de um estúdio no seminário. Além de outros, como, por exemplo, também um selo. Nós estamos lançando um selo chamado Edições Logos, e o objetivo é produzir material literário para as igrejas. Nós fazemos tantas coisas, durante um ano tem tanta coisa sendo produzida no seminário, tanta coisa, e às vezes é igual a faculdade, e a maior parte das vezes dessas coisas, depois de produzida, vai para o lixo. Então, qual é o objetivo? É dar nota, não é? Então, nós estamos trabalhando para que boa parte de tudo isso, criando uma cultura, iniciando o processo de criar uma cultura, que tudo aquilo que produzimos tem um objetivo voltado para ser aplicado à vida das pessoas, à vida da igreja. Então, ore por nós, ok? Esteja atento, entre no site, é fácil, www.seminariologos.org.br. Você tem Instagram, tem Facebook, tem como acompanhar. Esteja a par do que está acontecendo. O Senhor pode usar o seminário para abençoar você e, consequentemente, abençoar a igreja local, e ajudando você a cumprir com a sua missão, a viver sua vocação de ser igreja. E você pode também ser parceiro do seminário, e nós estamos buscando parceiros para isso, como, por exemplo, para a implantação do estúdio. Estamos buscando parceiros para implantar esse estúdio neste semestre. Queremos fazê-lo neste semestre, pois acreditamos que será uma ferramenta fundamental para o seminário. Tá bom? Então, eu queria só chamar a sua atenção para isso e pedir para que você acesse, procure, esteja informado, acompanhando a vida do seminário, estando atento ao que pode ser oferecido para você, mas também orando por nós, tá bom? Muito bem. Perplexidade. Parado, boca aberta, olhar congelado, pensamento suspendido por algo que intriga ou, objetivamente, se torna admirável
e incompreensível. Isso em tom positivo, porque a perplexidade pode se dar em tom negativo. E, aliás, é exatamente o formato que temos vivido e percebido nos últimos anos. Perplexidade. Tudo o que está acontecendo. É exatamente o que o apóstolo Paulo revela em uma parte especial de sua carta aos Romanos. E eu quero, nesta manhã, trazer isso. Eu acho que em meio a tanta perplexidade em tom negativo, seria muito interessante sermos relembrados que podemos e devemos ficar perplexos em tom positivo, redundando em adoração ao Senhor, em reverência ao Senhor. Paulo vem desenvolvendo o seu raciocínio na carta, afirmando a sua tese de que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo tipo de homem. E então ele, neste local, neste pedaço da carta, que eu vou já mostrar o endereço e chamar você para ler comigo, neste pedaço, neste momento, ele para. Preste atenção nisso. Paulo está desenvolvendo a revelação, ou está falando, escrevendo, ditando a sua carta para os romanos, para a igreja em Roma. De repente, para tudo. Ele não tem televisão, ele não tem internet. Ele para diante daquilo que estava desenvolvendo, daquilo que o Espírito Santo estava conduzindo a ele, na sua revelação, e ele então, tomado pela grandeza da revelação, ele para e louva a Deus com um pequeno salmo. Pequeno em tamanho, mas de gigante significado. Talvez um dos salmos mais citados, mais lembrados da Bíblia, sem talvez pela maioria ser considerado como salmo, mas como de fato é. Nós temos um salmo no meio da carta aos Romanos. E é este salmo, no meio desta carta, que eu desejo trazer aos irmãos para reflexão e aplicação em nossa vida. Então, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 11. Eu quero ler os versos 33 a 36. Romanos 11, 33 a 36. A perplexidade que produz reverência é o tema da nossa mensagem, da nossa reflexão, em Romanos 11, 33 a 36, e queremos mostrar que a razão de toda a existência é o Senhor, que merece toda a glória, toda a honra e toda a glória. Na minha versão diz assim, acompanhe a leitura, e pode manter a sua Bíblia aberta no texto, porque nós vamos nos concentrar nele, tá bom? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta neste pedaço da carta. Como que nós classificamos um texto? Nós temos aqui um hino de louvor ao Criador, destacando os seus caminhos, os caminhos insondáveis, e a certeza de que Deus não pode ser dissuadido do cumprimento de seu propósito.
A convicção que Paulo tem, e ele estava tratando acerca disso no desenvolvimento da carta, a convicção de que Deus tem um projeto, que ele estabeleceu esse projeto antes da fundação do mundo, e não fala isso nessa carta, mas na carta aos Efésios, e ele está desenvolvendo este projeto, e que nada pode tirar Deus de sua rota. Absolutamente nada. Nem pandemias. E em meio a este projeto que é compartilhado com o homem, com o ser humano, com o homem, com a mulher, com o jovem, com o adolescente, com a criança, há muita coisa que nós não podemos e não temos como compreender. E o problema não está em Deus. O problema definitivamente está em nós, por nossa pequenez, por nossa limitação. Nós temos um hino de louvor. Um hino, e aqui você tem uma estrutura, ou um modelo de estrutura deste hino, ficou bem pequenininho, né? Nós temos aí um modelo dessa estrutura, um hino em 9 linhas, elaborado com o uso das tríades, tripla estrutura. Nós temos aí a primeira linha, a primeira estrutura, 3 palavras, olhando para o texto, dependentes do termo profundidade. E na segunda estrutura, 3 perguntas retóricas, em paralelas, sugerindo possíveis respostas para os termos apresentados na estrutura anterior. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Para o conhecimento. A palavra conhecimento. Quem foi o seu conselheiro? Para a palavra sabedoria. Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Para a palavra riqueza. E na última estrutura, 3 formas proposicionais que confirmam a cuidadosa composição da passagem, porque dele, por meio dele e para ele. É um belíssimo salmo, no meio de Romanos. Que coisa incrível! E quando nós paramos para perceber isso, a gente vê a grandeza, não somente do que está nesse texto, neste salmo, mas o que motivou a este salmo, tudo que foi revelado antes, que nós não vamos ter tempo aqui de considerar. Porque o ideal seria vir desde o início de Romanos, considerando tudo que foi sendo revelado, e de repente chega aqui. E aí nós entendemos por que Paulo foi levado a esta perplexidade, e por que, levado por esta perplexidade, ele para adorar ao Senhor. Então, após expressar tudo o que devia, movido pelo Espírito do Senhor, sentindo-se dominado pela sublimidade deste mistério do Senhor, o apóstolo nada mais pode fazer senão ponderar e adorar ao Senhor. E a sua percepção e louvor, a percepção de Paulo e o louvor dele, são uma demonstração pessoal de como Deus satisfaz a nossa fé, preenchendo a alma, mesmo diante de grandezas imperceptíveis ao raciocínio. Isso é incrível, meu irmão, minha irmã. Paulo está dizendo que até naquilo que não podemos compreender, Deus revela. Nós estamos tão acostumados a examinar tudo para entender, e isso faz parte da nossa realidade. Deus nos criou desta maneira, e por isso a própria revelação, vamos chamar a atenção para isso. E na ideia de que, a partir daquilo que entendemos, então nós respondemos. Foi de certa forma, o que aconteceu com Paulo. Mas a primeira coisa que Paulo vai nos mostrar é a grandiosidade de Deus. Verso 33. E, em primeiro lugar, esta grandiosidade revelada por aquilo que não é revelado.
Olha que coisa, a grandiosidade de Deus revelada por aquilo que não é revelado. Em conformidade com o aumento de nosso conhecimento acerca de Deus, se agiganta em nós a percepção de que nós sabemos pouco, ou, de fato, nada em comparação com o que há. Quando nos deparamos com a realidade de um Deus criador e olhamos para a criação, foi falado isso aqui hoje, chamado a atenção pelo pastor, e crescentemente somos informados de novas, tremendas descobertas que mais alargam o horizonte do que nos faz chegar ao seu fim, nós nos sentimos pequenos. E a compreensão é de que, assim como os do passado, as pessoas do passado, mesmo com tanto conhecimento agora, nós morreremos em nossa insignificância. Em nossa insignificância cultural. A ideia é mais ou menos assim: olhamos para trás, pense nisso, olhamos para trás, para a história, olhamos para aquilo que já fora desenvolvido em meio à nossa realidade, aquilo que é palpável, perceptível, e nós nos orgulhamos, ou podemos, como seres humanos, podemos nos orgulhar, pelo menos no que diz respeito ao conhecimento, e uma série de coisas. E olhamos com certo desdém, inclusive, para o passado, tipo, eles não sabiam muito bem o que diziam. Eu sempre lembro nessas horas, eu não sei porquê, eu acho que é porque isso ficou marcado em mim. Talvez tenha que tratar isso, né? Eu sempre lembro quando penso nisso, de conhecimento que mudou. Quando eu era moleque pequeno, eu chorava e tomei várias peias de meu pai, algumas bem dadas, que eu não esqueço, né? O problema não é a peia, o problema é por que a peia? É porque eu queria comer mais de um ovo durante o dia e minha mãe dizia que não podia, porque fazia mal. Porque a ciência, o conhecimento da época dizia que não podia. Você também passou por isso? Um ovo só. E aí quando eu chego na fase adulta, eu descubro que isso é balela. A ciência vem com a maior cara de pau e diz, não, pode, porque deveria processá-la. Porque quantos ovos eu deixei de comer? Quantas peias eu tomei? Quando nós olhamos para trás, podemos nos orgulhar diante do conhecimento adquirido. Mas quando nós olhamos para o Criador, quando nós, inclusive, olhamos para trás, mas consideramos o Senhor, o que Paulo está dizendo é que nós morremos em nossa insignificância. Porque quanto mais avançamos na nossa perspectiva ao conhecimento, inclusive principalmente acerca do Senhor, parece que menos conhecemos. Não porque é ineficaz o conhecimento, não porque não serve de nada a instrumentalidade, mas porque o Senhor é o Senhor. É o Senhor infindável. Quando as Escrituras usam palavras limitadas para descrever o ilimitado, passa-nos a sensação de impotência. E isto nos mostra que Deus, às vezes, mais revela com o que não é revelado do que com o que fora revelado. Por exemplo, quando as suas páginas afirmam a eternidade de Deus, o que entendemos acerca disso? Se nós fomos criados nesta esfera, e para existirmos foi necessário que Deus, o Criador, criasse o tempo. Então nós nascemos no tempo, com o tempo, e para sempre, infinitamente, viveremos com o tempo.
Quando a palavra de Deus usa o termo eternidade de maneira resumida, dizendo que nós viveremos eternamente, está dizendo que nós viveremos infinitamente, porque a eternidade cabe ao Senhor e somente a Ele. Ausência de tempo. A ideia é, tudo é presente, não existe passado, presente ou passado e futuro. Tudo para Deus é. Sabe o que nós esperamos? É. Tudo é. Isso é loucura para a gente. Nós não temos como captar algo assim. Quando as Escrituras pregam a sua onisciência, onipresença, onipotência, e sua essência como ser pessoal, porém espiritual, sem materialização. Como nós compreendemos isso? Como assimilar textos assim? Vou exemplificar. Textos como este: Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Isaías 40, 22. Ou, mais um texto: Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que coisa! Salmo 139, verso 16. Nem nascido, nem formado eu fora. E o Senhor não só sabia o nome que eu teria, mas Ele conhecia todos os meus dias. Nós temos então a nítida percepção da grandiosidade de Deus quando nos deparamos com a falta de perguntas ou com perguntas sem respostas que tanto testemunham acerca dele quanto desnuda nossa limitação. A grandiosidade de Deus é revelada por aquilo que não é revelado, mas Paulo também chama a atenção que é revelada por sua palavra. É um erro pensar que a nossa incompreensibilidade de Deus se aplica somente àquilo que não fora revelado. O que Deus não revelou, preste bem atenção nisso, o que Deus não revelou não cabe no âmbito de nosso conhecimento. Porém, o aspecto mais significativo dessa incompreensibilidade é o que se aplica ao que Deus revelou. Esta é a verdade notável nesta passagem. O apóstolo foi quebrado. Ele foi quebrantado. A ideia é, ele foi falido. Ele assumiu falência, que é a essência da palavra quebrantamento ou quebrantado. E ele foi quebrantado pela insondável profundeza daquilo que acabara de considerar. A sabedoria e o conhecimento de Deus, os quais ele percebeu, são realidades reveladas. São as riquezas da graça e da misericórdia, as coisas profundas de Deus reveladas pelo Espírito Santo aos santos. Então Paulo expressa a profundidade, profundidade, isto é, a incalculabilidade, algo sem medida, a perplexidade de um conhecimento e sabedoria incalculável. É o que Paulo está dizendo. Ele diz: quão insondáveis são os seus juízos. Paulo está destacando a impossibilidade de se examinar e de se esgotar a compreensão acerca dos juízos de Deus. O problema não é, nesse caso, a palavra revelada não poder conhecer, porque a palavra revelada traz o conhecimento acerca dele. O problema, para algumas pessoas, que pode se tornar problema para algumas pessoas, é a ideia de que pode esgotar o seu conhecimento acerca de Deus, saber plenamente tudo, como se nada mais Deus pudesse guardar em seu íntimo.
Paulo diz quão inescrutáveis os seus caminhos. Ele está destacando a impossibilidade de se seguir o caminho que pertence unicamente ao Deus eterno, imortal. Lembra do texto? Invisível, mas real. O louvor à riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus é um eloquente testemunho do contraste entre o conhecimento de Deus, o conhecimento de Deus e o nosso. Muitos entendem que a impossibilidade de se compreender plenamente a Deus, plenamente no sentido de esgotá-lo, é uma motivação à descrença, como sendo algo que o diminui, que diminui o Senhor. Porém, é exatamente o contrário. Pense, você acharia que Deus revelaria sua grandeza se fosse completamente compreensível? Não. Dessa forma, ele seria de nosso tamanho. Se pudéssemos compreender totalmente a Deus, inclusive tudo o que queremos dizer sobre, como demos como exemplo, eternidade, onisciência, onipotência, onipresença e tantas outras coisas, tantos outros atributos, Deus seria pequeno e compreensível. E talvez até menor que o homem, porque o homem seria capaz de compreendê-lo. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus é grande, eterno, onisciente, onipresente, onipotente, majestoso. Mas eu não compreendo a extensão desta realidade. E aí eu pergunto, e Paulo está perguntando, e deveria compreender? Deus, sendo Deus, deveria ser diferente dessa imensidão proposta por Ele? Você aceitaria um Deus que fosse do tamanho do homem e que coubesse dentro de sua caixinha de conhecimento? Veja, se primeiramente Paulo fala da grandiosidade de Deus, a seguir ele contrasta com a mediocridade do homem. Versos 34 e 35. Em primeiro lugar, a mediocridade revelada por sua ignorância. Verso 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Paulo faz uma citação quase literal aqui, da versão grega de Isaías 40, verso 13, restringindo a presunção humana. A versão hebraica diz: quem pesou o Espírito de Jeová e, sendo um homem de seu conselho, o instruiu? Pesar o Espírito é normalmente entendido como conhecer totalmente. Logo, a ideia é de que conhecer a mente do Senhor é conhecer a extensão de seu entendimento ou de seu conhecimento. Então a pergunta induz a resposta realista da impossibilidade de o homem penetrar na mente divina, o que evidencia a sua limitação e consequente ingenuidade em querer ser grande, ingenuidade em querer ser como o Senhor. O que tudo isto revela? A ignorância do homem, a sua estupidez em querer ser grande, sendo tão insignificante diante do seu Criador. Então Paulo fala da mediocridade do homem, primeiro revelado por sua ignorância, e em segundo, verso 35, revelada por sua incapacidade de ser credor diante do Senhor. Olha o verso 35, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído. Sabe o que Paulo está dizendo? Preste atenção, Deus não é devedor a ninguém.
Deus não é devedor a ninguém. Nenhum homem pode levar Deus a endividar-se para com Ele. O seu favor jamais consiste em compensação, e o mérito não impõe obrigação à sua misericórdia. Não há espaço para barganha, para negociação com o Senhor. Se ninguém tem, preste bem atenção, se ninguém tem como obrigar a Deus por seus méritos, então ninguém, por justa causa, pode exigir ou reclamar alguma recompensa. Logo, Deus não pode ser acusado de injustiça, como se não retribuísse a cada um que lhe é devido. Afinal, o que poderíamos oferecer ao Eterno? Lembra da grandiosidade de Deus? Que Paulo primeiro chama a atenção. O que poderíamos oferecer ao Eterno para constrangê-lo a retribuir? Ainda mais quando sabemos que até nossas boas obras, que até tudo aquilo que somos e temos e fazemos de bom e que tem resultados positivos, vem do Senhor, porque são ação dele em nossa vida. Pedro diz isso em sua carta, que nós recebemos do Senhor tudo o que é necessário para viver. E nós temos outros textos. Ele, falando do Senhor Jesus Cristo, é o autor e consumador da nossa fé. Toda palavra aponta para o Senhor. E quando olha para o homem e destaca alguma coisa positiva no homem, que há esta coisa positiva, ou vem pela realidade da criação, por ter sido o homem criado, a imagem e semelhança de Deus, ou pela graça de Deus compartilhada pelo seu Espírito, através da sua palavra. Como poderia o autor da providência ficar sob a obrigação de recompensar aqueles em favor de quem ele tudo providenciou? Que coisa absurda! Por isso Paulo conclui seu pensamento desta forma, verso 36, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então Paulo fala da grandeza de Deus. Paulo contrasta a grandeza de Deus com a mediocridade do homem e finaliza mostrando a reverência do medíocre, aquele que é medíocre ao que é grandioso. Essa é a consequência da perplexidade. Parar e ficar perplexo diante da realidade de Deus. Inclusive daquilo que nós lemos, ouvimos e não podemos compreender em sua totalidade. Que mais revela grandiosidade. E imediatamente, diante desta grandiosidade, perceber a nossa pequenez. Parece que essa dinâmica se arrasta em toda a Escritura, em toda a revelação. E diante disso, grandiosidade de Deus, pequenez humana, então nós devemos adorar, reverenciar o Senhor. O apóstolo confirma a impossibilidade de nos vangloriarmos, visto que fomos criados por Deus a partir do nada e dependemos dele para continuar a existir, e o propósito de nossa existência é a sua glória. E ele mostra que a reverência do medíocre ao que é grandioso se dá, pois tudo depende dele. Deus é a fonte da vida, é o agente ativo que sustenta e controla a vida, é a finalidade para o qual
tudo foi criado. É a afirmação de Cristo, para lembrança, em Apocalipse, quando diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Por isso a afirmação final de Paulo: a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tudo depende dele. E finalmente, tudo existe para reverenciá-lo. No final, todas as coisas se voltam para ele. E aí eu lembro de outros textos, onde o Senhor diz que tudo, a sua palavra, fará tudo aquilo que fora designado. Ela não voltará vazia, porque ou ela salva ou condena. Aí eu lembro de textos como o próprio Paulo aos Efésios, dizendo que Cristo é o centro do plano de Deus, porque tudo converge para ele. Absolutamente tudo. No final, todas as coisas se voltam para ele. Tudo é planejado para glorificá-lo, seja por meio da salvação ou do juízo, isto é, por meio da misericórdia ou da justiça. Tudo exalta seu poder, sua majestade, mesmo que nós não compreendamos. Inclusive em situações como a que temos vivido. Você compreende? Nós falamos do pouco. Você já percebeu que no meio dessa pandemia, os discursos às vezes vão sofrendo mutação? Às vezes é isso, às vezes é aquilo. Tem uma hora que você não sabe o que é. Em meio a tanta informação, você está desinformado. Mas quando nós nos concentramos, preste atenção, quando em meio a toda essa confusão, nos concentramos no Senhor, em sua palavra, nós somos reconduzidos ao equilíbrio, nós somos reconduzidos à esperança, nós somos reconduzidos à fé, nós somos reconduzidos à compreensão da realidade. O que é a realidade? Deus é soberano sobre tudo e todos. Nós enxergamos tanto nossa mediocridade, revelada pela ignorância e pela incapacidade de sermos credores diante de Deus, quanto a grandeza de Deus quando nos deparamos com o seu amor. Como pode um Deus tão grande, tão perfeito, tão santo, tão imensurável, insistir no relacionamento com pessoas tão pecadoras, tão infiéis, tão rebeldes e merecedoras de juízo? Que amor é esse? Que Deus é esse? Foi esse tipo de indagação que ocupou a mente de Paulo diante daquilo que estava sendo revelado. Pois bem, perplexos, não temos como reagir de outra forma, a não ser glorificá-lo. Sabe quando nós não ficamos perplexos com o Senhor e isso não redunda em glorificação? Quando nós tiramos o foco dele e de sua palavra. Mas quando nós somos reconduzidos a ele, reconduzidos a partir de sua palavra, pela ação do Espírito, a perplexidade se dá. E o resultado é a reverência e a adoração ao Senhor. Através de nosso conhecimento crescente acerca dele, aquilo que nos é permitido. Através de nosso prazer em cultuá-lo, em priorizá-lo. Através de nossa dedicação a ele, por meio do exercício do perdão, da paciência, da alegria, do amor à família,
da disciplina, da santidade no pensar, no falar e no agir, através de nossa dedicação em proclamar a sua glória por meio de nossa responsabilidade na missão que temos como igreja. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Por isso, a ele, a glória eternamente. Amém.